Bom, mais uma vez, Dom André aqui no canal, dando sequência à série de vídeos de budista a umbandista. De budista a umbandista. Então hoje aqui é a parte 2. Eu tô gravando agora nesse momento a parte 2. Hoje é dia 31 de outubro, dia das bruxas, né? E aí eu tinha ficado de explicar como foi que eu lidei com o problema de obsessão espiritual desse parente próximo meu que tá no budismo ainda até hoje. Bom, antes disso eu preciso rememorar e explicar coisas que eu não contei ainda, né? Vocês estão vendo esse símbolo aqui, gente, ó? Tetragramaton. Esse aqui é meu segundo medalhão deste símbolo esotérico e de magia. Eu tomei conhecimento deste símbolo aqui através da professora Fernanda Zanini, né? Então, na época eu lembro que eu até comprei um outro de prata que eu tenho que tá também tá lá no meu congá agora, junto com Iemanjá, enfim. Porque afinal estrela tem ligação com Iemanjá, então eu acabei, e é de prata esse instrumento, então eu coloquei lá junto com minha mãezinha Iemanjá, a imagem dela lá. Mas enfim, eu ainda estava no budismo quando eu tomei conhecimento deste símbolo, tomei conhecimento também da prática de acendimento de vela de 7 dias de anjo da guarda, como firmeza espiritual, dentro da impressão de um tetragramaton em círculo, tudo bonitinho e tal, né, maiorzinho. E só parei de acender no tetragramaton porque a minha impressão acabou pegando muita parafina de vela, acabou caindo ali, então eu acabei, enfim, né? Acabei descartando e nunca mais imprimi, mas uma hora em breve eu pretendo imprimir sim, que eu acho que é muito interessante. E tudo isso eu ainda estava no budismo, né? Recitava o Nam-myoho Renge-kyo, recitava o Sutra, ia em algumas atividades, né? Como eu trabalhava como músico, na época não dava para ir em todas, mas eu ia em algumas, né? As que eu conseguia ir, eu ia. Pois bem, que muita gente vai olhar e vai falar assim, ah, mas tá vendo? Por isso, começou a misturar as coisas. O budismo, ele tem um dos princípios que era a adaptação aos costumes locais, né? Então eu percebo que o budismo ele demorou muito para começar a se não desjaponeizar, acho que não é um termo que vai cair bem, né? Desniponizar. Pronto, isso. Desniponizar acho que tem muito mais a ver. Porque realmente, até tempos recentes, né, o tempo que eu tive lá no budismo, né, já faz um bom tempo, mas até um tempo onde eu estive no budismo ainda tinha muita essa coisa de ficar se falando tudo falar muita coisa em Nihongo. Tudo não é que é um exagero, mas muita coisa em Nihongo, né? Muita coisa em japonês, é cargo de dirigente, mesmo termos básicos do tipo, Daisaku Ikeda era considerado mestre, então se ele é o mestre, ele é o mestre. Poucos falavam mestre, muitos falavam sensei, né? E a gente vive numa realidade local aqui do Brasil, muitas influências culturais, muitas influências religiosas. Não é da noite pro dia que se faz a questão de você, ah, não, agora aqui é budismo, sim, budismo, budismo, budismo. E a adaptação aos costumes locais foi ficando, enfim, né? De qualquer forma, acho sim que as coisas têm que ser muito claras, o que é do budismo, o que é de outra crença é de outra crença. Mas eu comecei nessa época assim a contestar algumas coisas, né? A partir do momento que eu comecei sim a fazer esse acendimento por indicação, eu fiz esse acendimento e eu percebi a diferença. Realinhamento com intuição, com uma sabedoria interna que vinha, estava muito melhor, muito mais claro, né? Decisões muito mais claras, mais assertivas, enfim. Então isso por si só se mostrou como uma prova prática de que certas práticas esotéricas e magísticas sim funcionam e dão muito certo. Bom, de qualquer forma, esse parente próximo a mim que é do budismo até hoje começou a ter esse problema espiritual de obsessão e a princípio não queria falar com ninguém sobre, né? A gente observou sim que a pessoa estava com dificuldade para dormir, passando boa parte do tempo da noite em claro, e a pessoa queixando disso no dia seguinte, mas não falando muito bem. E a pessoa já estava percebendo o que era. Só que ela não queria muito acreditar essa pessoa. Essa pessoa, ela estava meio que ali, sabe? Até o último instante ali tentando, né, lutar contra aquilo, mas sozinha. E aí começou a falhar apetite começou a falhar, começou a ter uma série de dificuldades, começou a ficar muito na cama. E, gente, essa pessoa, ela é muito vivaz, é uma pessoa que tem muita energia.
Não é uma pessoa que fica deitada na cama ali e fica passando o dia todo na cama. Não. Se tiver na cama, pode ter certeza, tá com algum problema muito sério de saúde. Enfim. Esse parente próximo a mim que teve esse problema espiritual aí foi encaminhado para fazer vários tipos de exame de convênio, exame no Hospital São Paulo, né? A minha irmã, ela trabalhou lá durante um tempo, então conversou lá com os médicos lá, explicou a situação, falou, não, traz aqui esse parente, vamos ver o que tem. Foi feito vários exames de cabo a rabo e não se descobria, a medicina não trazia com clareza o que era o que estava acontecendo. Só que eis que, né, eu já estava tendo esses contatos com conhecimento de chakra, de conhecimentos também sobre a grande fraternidade, né? Enfim, os mestres ascensionados, porque tudo isso aí vem do cabedal de conhecimento da professora Fernanda Zanini. E acontece que no caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E essa pedra normalmente ela se mostra como um paradigma, algo que a gente tem que lidar, né? Algo que acontece. E eis que essa pedra foi esse problema dessa obsessão, e eis que uma fonte de luz que apareceu para clarear a situação foi justamente uma pessoa do candomblé. Uma colega da minha irmã, lá do Hospital São Paulo, uma vez viu o álbum de fotos da formatura da minha irmã, no intervalo lá do trabalho. E aí, do nada, ela bateu o olho na foto desse meu parente, que estava tendo esse problema, e falou, ó, essa pessoa assim, assim, assado, começou a contar a história da vida desse parente, sem nunca ter conversado com essa pessoa. Minha irmã ficou, mano, que é isso, cara? Né? Enfim, ficou até assustado um pouco, né? Com tanta certeza do que falou e assertiva, assim, ó, é isso, sobre isso, isso e isso. Enfim, depois, num belo dia, a Angelinha teve contato com esse parente que tinha ido lá no Hospital São Paulo fazer exame. E aí esse parente foi lá, enfim, né, conheceu a Angelinha. A Angelinha também conheceu pessoalmente, olhou, falou, tem coisa. Falou pra minha irmã, ó, tem coisa aí, eu vou conversar com a minha mãe de santo, mas tem coisa aí. Batata. Dias depois, chegou minha irmã mandando mensagem pra mim, falando, seguinte, a mãe tá com um problema espiritual. Eu falei, não, eu sei que o problema pode ser espiritual. Ela falou, não, é sério. É problema de obsessão. Eu falei, como é que é? Como é que é o negócio aí? Aí falou, a mãe de santo da Angelinha falou que era um problema de obsessão, assim, não sabe direito qual que é o parente próximo, mas tá prejudicando a mãe. Falei, gente, como é que faz um negócio desse agora? Aí, enfim, a minha irmã tava partilhando esse assunto porque ela falou assim, Dei, como é que a gente vai fazer para explicar que esse problema espiritual dessa pessoa, que a mãe da Ângela trouxe, né, falando, essa pessoa tá com esse problema espiritual, vocês têm que resolver. Como é que a gente vai falar para essa pessoa que essa pessoa é uma budista bem fervorosa, ferrenha, enfim, né? Aí falou, mano, como é que vai fazer? Eu falei, é verdade, como é que vai fazer? Acontece que o universo ele não nos põe em desafios sem nos apontar algumas possíveis soluções, né? Eis que, num belo dia, a gente tava ali. A gente não, né? Minha irmã foi visitar. Tava ali em contato com esse parente, né? Enfim, né? Não foi visitar, tava em contato com o parente e aí. Ó, pessoa, precisamos conversar sobre esse problema. E aí, esse parente ouviu tudo que a minha irmã retransmitiu da mãe da Ângela, né? Falando, olha, o problema é assim, 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 assim. Aí esse parente, que tem mania de guardar tudo escondidinho, muito escondidinho, não fala nada, né? Falou assim, nossa, ainda bem que vocês falaram que é isso, porque eu tava achando que eu tava ficando louca. Minha irmã falou, como é que é? Falou, porque eu estava começando a ver vultos. Essa foi a fala do parente. Quando eu fechava os olhos para dormir, eu começava a ver vultos escuros. E aí eu ficava brigando com os vultos escuros. E esses vultos em cima de mim, vultos em cima de mim, em cima de mim.
Aí, gente, aí que foi que o negócio começou a ficar bem interessante. Se já estava interessante, ficou mais ainda. Porque aí a minha irmã falou para esse parente, olha, a gente vai precisar te levar lá no terreiro lá da mãe da Ângela, porque tem que ver direito o que está acontecendo. E a mãe de santo da Ângela precisa estar com você presencialmente para poder ver o que está passando. Gente, foi toda uma situação para conseguir marcar, convencer. Aí foi um combo da família junto lá, por causa desse parente. Fomos lá em Budas Artes. Sério, saímos daqui da Zona Leste, fomos lá em Budas Artes. Eu nem lembro quantas horas a gente demorou para ir e quantas horas demorou para chegar. E a gente foi durante o dia, tá? Deixando bem claro, foi um dia de folga da minha irmã. Eu trabalhava de forma autônoma como músico, então fui lá, acompanhei e fui junto. Bom, vou pausar o vídeo aqui porque já vai dar 11 minutos. E aí, quem tiver interesse da continuação da história, tá muito legal essa história, eu vou pedir para continuar acompanhando aqui, tá certo? Saravá a todos e eu vou dar continuidade aqui em breve.